Sem muita enrolação, o vídeo de hoje é uma análise do meu site, que já está no ar há alguns anos, porém nas últimas semanas eu tenho feito algumas análises em relação aos detalhes daquilo que eu estou apresentando e como eu estou apresentando nele, tá bom? Então eu quis compartilhar isso com vocês porque é uma forma de autocrítica, autoanálise, para ver o que eu posso melhorar aqui também. E vocês fiquem à vontade de colocarem nos comentários o que vocês acharem que serve como sugestão, serão muito bem-vindas, ok? Então vamos lá. Aqui é a primeira seção da primeira página, da página principal. Eu apresento então a seguinte chamada: há 18 anos construindo marcas autênticas com propósito, sempre conectando 3 pilares que me guiam: paixão, envolvimento e entusiasmo. Vamos aqui trabalhar um pouquinho em relação a esses conceitos, tá? Quando eu falo de propósito, eu quero dizer sobre intencionalidade, o motivo da gente fazer aquilo que a gente faz, certo? E com isso a gente consegue sim criar marcas mais autênticas. Por quê? Quando eu consigo relacionar a marca com esse propósito, ou seja, o motivo dela existir, eu obviamente vou trazer mais autenticidade naquilo que eu estou construindo, em relação aos elementos que eu vou apresentar e assim por diante. Nossa, Léo, mas é muito conceito numa frase só. Mas a ideia aqui é trabalhar algumas palavras-chave. Então, quando eu coloco de marcas autênticas, são algumas palavras-chave que eu trabalho no meu SEO. Eu acredito que aqui consegue tangibilizar o que eu faço, certo? Construir marcas autênticas com propósito. Eu sempre estou tentando relacionar o propósito com essas palavras e esses conceitos para a gente poder difundir melhor esse significado, ok? E quando eu coloco aqui sobre os 3 pilares que me guiam: paixão, envolvimento e entusiasmo. Isso aqui é muito forte em mim, essas 3 características são muito fortes em mim. Especialmente a paixão, que me faz me envolver muito com aquilo que eu estiver fazendo, e gero muito entusiasmo naquilo que eu estou fazendo, ou seja, eu coloco muita energia, muito entusiasmo, e consigo contaminar as pessoas ao meu redor em relação a isso também. Então eu vejo as pessoas relacionadas ao projeto também muito entusiasmadas com aquilo que a gente está construindo, certo? E aí, essas são características muito fortes em mim, por isso eu uso elas como meus pilares, tá bom? Já coloco aqui uns pontos da análise que eu estou fazendo, né? Colocando aqui, pessoal, quase como brainstorming entre nós, tá? Antes eu deixava em pesos de hierarquia da informação invertido. Ela não tinha essa frase de complemento, eu simplesmente colocava direto paixão, envolvimento e entusiasmo, com muita força, para demonstrar essa paixão. E essa frase que está em cima vinha complementando, há 18 anos construindo marcas autênticas com propósito. Porém, o que eu senti? Quando eu apresento comercialmente esses conceitos, faz sentido eu ter o destaque nos meus 3 pilares. Mas quando a pessoa entra aqui e bate o olho, paixão, envolvimento e entusiasmo, talvez não relacione diretamente, né? Tá, e o que ele faz no fim das contas? Por isso que eu inverti o peso aqui, tá? Então eu coloco aquilo que eu faço e como eu faço. Então eu faço sim isso com muita paixão, envolvimento e entusiasmo. Acho que fez mais sentido. Tenho a impressão de que isso vai fazer gerar mais conexões, né? Inclusive, esse vídeo serve para vocês me ajudarem a validar isso, ok? Antes de ir para a segunda sessão, o que significam esses triângulos, Léo? Estão aqui voando, não tem nada a ver isso daí. Eu confesso que eu estou questionando eles aqui, é porque eles vêm num conceito de elementos gráficos que eu uso muito nas minhas comunicações. Primeiro que é o triângulo, vocês vão ver que tem 3 pilares aqui, eu uso muito a questão do triângulo, de triangulações. Eu acredito que a triangulação é muito importante para a gente desempatar as coisas. Então eu uso muito forte a questão do triângulo, tá? E esses triângulos que estão aqui flutuando, nesse momento, aparentemente sem muito sentido, representam muito isso. Eles representam essas possibilidades e caminhos e essa triangulação. Mas eu confesso que, batendo o olho aqui e lendo, como uma análise, eles soam mais confusos. Então eu estou ainda questionando se eu os mantenho ou não. Coloca aí nos comentários o que você acha. Se sim, por quê? Se não, por quê? Por favor, tá bom? Então ainda está no questionamento para mim, tá? Eles têm um significado, mas eles ainda não estão tão claros assim. Bora lá. Próxima sessão. Como posso contribuir com a sua ideia? Essa é uma frase que eu uso muito na minha comunicação também. Qualquer pessoa que me procura no WhatsApp, Léo, me passaram que você faz isso ou aquilo. O que eu costumo falar? Pô, legal, vamos bater um papo para entender melhor o seu projeto e ver como eu posso contribuir com a sua ideia? Porque é muito comum as pessoas nos procurarem com alguma necessidade, mas elas mesmas não terem certeza se é aquilo que elas precisam. Com todo esse tempo de experiência, eu consigo entender, num bate-papo rápido, se o que ela está me procurando faz sentido ou se eu tenho algo a mais para propor ou algo diferente para propor, né? Então essa é uma frase que eu uso muito. Como posso contribuir com a sua ideia, certo? E aí eu já apresento, então, os pilares de serviços que eu entrego. Branding, definição de conceitos e tom de voz da marca a partir de dados gerados com pesquisa de perfil de público. Basicamente, pessoal,
Esse resumo é o que eu faço na metodologia que eu criei Tripé do Propósito, que vocês vão entender mais pra frente também. É uma forma de traduzir o que eu faço com essa metodologia sem falar sobre ela ainda, porque eu acho que fica importante a pessoa entender o que eu faço. Então tá aqui, ó, branding, que é a definição de conceitos e tom de voz da marca a partir de dados gerados, pesquisa de perfil de público. Acho que isso aqui traduz bem. Conforme vocês entenderem mais sobre o projeto, vocês vão me dizer também nos comentários se tá claro, tá? Identidade visual. Projetos completos de acordo com a necessidade do negócio. Crie personalidade para a sua marca. Acho que está claro também, está bem simples, ó. Projetos completos de acordo com a necessidade do negócio. Ou seja, eu não faço um pacote de identidade visual. Você não vai vir aqui, deixa eu ver esse pacote. Não. Eu preciso entender o que você quer construir e aí eu vou propor dentro do projeto de identidade aquilo que você precisa. Costumo dizer que é um trabalho consultivo. Eu não tenho nenhum pacote de serviços, né? Pessoal, mas quanto fica geralmente? Eu tenho uma média, um range muito variado ali de valores, mas eu preciso entender o que você quer para propor o valor. Crie personalidade para a sua marca. Personalidade não quer dizer um design que chama atenção, um design diferente. Não é esse o ponto, tá? Quando eu falo de personalidade por que a sua marca existe, entender a personalidade dela, como ela se conecta com esse público e aí relacionar tudo isso nos elementos do projeto. Crie personalidade para a sua marca. Por que eu acho conflituoso esse termo, tá? Apesar de eu achar que tá claro, porque são termos genéricos ainda. As pessoas usam isso, crie personalidade, pronto, tô falando no ar. E não é a minha ideia, eu sou um cara muito de essência, de se conectar com a essência das coisas. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que essa palavra diz o que eu quero dizer, eu acho que ela tá no campo do clichê. Então, se vocês acham que temos alguma coisa que possa ser melhor do que isso, me ajudem aí nos comentários. Por enquanto, eu acho que ela atende bem, apesar desse pequeno conflito que eu comentei aqui. Então, tenho analisado sobre isso também. E aí, nas últimas semanas eu tenho feito isso. Simplesmente eu venho aqui, volto no site, dou uma relida, troco palavras, testo, tá? Mas por enquanto, essa é a que segue. E consultoria. Esse daqui, pessoal, o que acontece? Eu coloquei como encontros pontuais e estratégicos para definições das necessidades e direcionamentos da marca. O que eu posso mostrar para vocês aqui? Que a gente tem uma escada de serviços. Eu venho de branding, que é um trabalho mais completo e mais complexo sobre a personalidade da marca, como ela conversa, como ela atua no mercado, como ela se comporta no mercado, na verdade, e como ela se comporta em seus canais de comunicação, ok? Esse é o branding. É muito mais completo, muito mais profundo. Eu faço pesquisas aprofundadas aqui, que vocês vão entender na metodologia. Identidade visual. Os aspectos do branding apenas nas questões visuais. Então, como é que essa marca se comunica visualmente? Quais são os elementos gráficos que a gente usa e por quê? Como é esse logotipo e por quê? Quais são as cores e por quê? Tipografia e por quê? Sempre relacionado ao porquê. Então eu desço um degrau, certo? Ao invés de eu falar sobre todo o comportamento da marca, eu estou apenas nas questões visuais da marca. E aqui eu desci mais um degrau. Quando eu fiz essa divisão de serviços, eu desci mais um degrau pensando, bom, eu não consigo, Léo, fazer nenhum desses aqui por questões de orçamento ou algo do tipo, mas eu quero muito contar com o seu trabalho. Simplesmente em alguns encontros pontuais eu direcionar as pessoas em relação aos seus projetos. Então elas ainda não iam entrar nas questões visuais ou de comportamento da marca, mas elas queriam orientações para seguir com a construção dessa marca. Porém, hoje eu tenho essa consultoria de um formato diferente, ele acaba sendo maior que esses outros dois, branding e identidade visual. Por quê? Ambos são pontuais, são contratos pontuais, mesmo que sejam longos, né? Eu já tive projetos de branding de 6 meses de construção, geralmente eles têm 3 meses, a forma que eu faço, mas eu já fiz até de 6 meses, por exemplo. Porém, hoje, a consultoria de posicionamento e marketing das empresas para orientar e guiar as estratégias com agências, também fazendo materiais por aqui. Então eu estou nessa dúvida em relação a esse trabalho de consultoria, porque esse que eu coloquei aqui, da forma que está, ele é muito pontual e muito menor do que eu estou fazendo hoje. Então eu preciso reavaliar esse ponto, tá? Deixa eu até marcar aqui. Então tá anotado isso. Se vocês entenderam ou tem alguma sugestão, coloquem aí nos comentários também. Eu tô contando muito com a ajuda de vocês, porque é um brainstorm que nós estamos fazendo aqui juntos, tá? Projetos. Só tem 3 projetos aqui nesse momento, porque o meu foco não é apresentar o portfólio de projetos. Eu falo que design ele é coerência. Então, cada projeto que eu coloco aqui, ele tem uma apresentação completamente distinta do outro. Eu não tenho um padrão visual, algo do tipo, né? Só que o meu foco nunca é apresentar o projeto, o portfólio de projetos. Desde sempre, tá, pessoal? Tenho 18 anos nisso e só nos 5 primeiros, no máximo, eu apresentava os projetos como portfólio. Olha o que eu já fiz, algo do tipo.
Raramente eu vendo olhando o portfólio, porque o que eu vendo é o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, tá? O resultado que a gente vai ter, ele é uma construção conjunta. Eu até brinco que eu não busco surpreender o cliente com a entrega. Ele não tem que ficar surpreso com a forma final do projeto. Ele tem que se surpreender com a experiência que a gente está construindo juntos. Mas o projeto em si é uma construção conjunta, uma sintetização daquilo que a gente está colocando estrategicamente, certo? Então, beleza, tá aqui só uma pequena apresentação, mas se existe sim uma página, já vou clicar, mas por enquanto o foco é a página inicial. Então, basicamente, a pessoa que quer ver, tem aqui para você ver, ok? Quando você clicar, vai abrir a página do projeto, beleza. Metodologia tripé do propósito. Aqui é onde eu consigo apresentar essa minha metodologia. A gente aprende, pessoal, quando começa a trabalho de marketing, faculdade de marketing, de design e tudo mais, a gente aprende a fazer o briefing. O briefing. E o briefing, ele nada mais é do que uma entrevista que a gente faz com o cliente para entender o que ele está buscando, certo? Qual a intenção do projeto, o que você quer transmitir, cores, projetos semelhantes, enfim. Diversas perguntas relacionadas à intenção do seu cliente. E ele é muito importante. Mas o que eu descobri e desenvolvi ao longo desses 18 anos, tá? A triangulação, ela é extremamente importante. Eu trabalho há bastante tempo no corporativo. E no corporativo, a gente percebe que tem outros pilares além dos idealizadores do projeto, dos donos do negócio, algo do tipo. Existem as pessoas que trabalham com isso no dia a dia, e elas têm uma percepção muito valiosa sobre aquilo que a gente está construindo, que às vezes os idealizadores e os donos não têm. Então, o que eu coloco aqui? O primeiro que a gente conhece é esse primeiro aqui de cima, uma visão estratégica. Visões e percepções da alta gestão. O que vocês querem transmitir? Nesse produto é incrível e tudo mais. Sintonia interna seria esse segundo pilar. Visões e percepções dos envolvidos diretos com o negócio, as pessoas que estão ali no dia a dia. É um time comercial, é um time de operações, produtos, o próprio marketing. Quem são as pessoas que estão ali no dia a dia? Qual é a percepção que elas têm daquilo que está sendo construído? Se aquilo já existe ou não existe, tá? Aquilo que ainda está por vir. As pessoas já estão ali idealizando tudo isso. E o principal, percepção do público. Visões e percepções dos clientes e público-alvo. Então aqui eu faço uma triangulação entre as intenções dos idealizadores, as percepções das pessoas que estão ali no dia a dia e a percepção do público. O público quer isso daqui? Aí eu tenho duas questões com isso, tá? Se ele quer isso, como ele quer? O que ele espera? E se ele não quer, o que eu vou fazer para conectá-lo com essa necessidade? Dá o exemplo de tablet. Quando foi lançado, as pessoas falavam muito, não é necessário, não é necessidade, já tem notebook e tudo mais. E o tablet vendeu até hoje vende muito, porque ele tem um uso diferente, um uso muito específico, e ele precisou ser ensinado. Esse é o ponto. Às vezes o público vai falar que não quer porque ele não conhece, e a gente precisa entender que conecta com eles. Aí entra aqui a questão de como funciona essa metodologia, conectando pessoas, percepções e propósito da marca. Com base em pesquisas com as pessoas relacionadas às atividades e objetivos do negócio, conseguimos identificar as palavras de conexão em sinergia ao que converge entre os pilares. Além disso, criamos argumentações para quebras de objeção no que identificamos como divergências entre os envolvidos. O que eu quero dizer com isso? Visão estratégica, sintonia interna e percepção de público. Fizemos as três pesquisas, eu faço com que todas as perguntas sejam as mesmas, para que faça sentido uma relação entre as três respostas. O que nós vamos identificar? Palavras que foram usadas com frequência pelos três pilares. Isso a gente vai usar nas nossas comunicações como potencializador de conexão. Argumentos para quebras de objeção. O que vai acontecer? Eu posso perceber que a visão estratégica está usando alguns termos, algumas palavras, a sintonia interna outros e o público outros. Eu vou entender quais são as divergências deles para poder falar, peraí, visão estratégica, o público está esperando algo um pouquinho diferente que se a gente ajustar, conecta. Ao mesmo tempo, ao contrário, público, vocês não estão enxergando valor nisso porque se a gente fizer esse tipo de comunicação, a gente pode conectar o valor com esse público. Deu para entender a ideia? Quebra de objeção e as palavras de conexão. Eu sou apaixonado nisso daqui, tá, pessoal? Principalmente porque leva as questões de pesquisa. Não vou entrar muito mais a fundo no tripé do propósito hoje, apenas aqui essa sintetização sobre ele. Me avisem se ficou mais claro, ok? Gosto também bastante dessa simbologia dos triângulos, tá? É uma forma de triangular, né? Como eu falei, para desempatar tudo. Se você chegou até aqui, existe uma grande chance de criarmos algo juntos. Pessoal, em 18 anos eu fiz muitos projetos, então eu atendi muitos segmentos e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? É muito comum que quando as pessoas chegam nessa negociação comigo, a gente feche alguma coisa, tá? A gente saia com alguma construção em conjunto. É isso.
É isso que eu quero dizer com essa frase, porque é isso que eu vivo nesses 18 anos. Mitra Kérissi, diversos projetos, é uma pessoa assim, com uma visão incrível para negócios, assim, posso dizer. Ela coloca aqui o seguinte: em poucas reuniões ele captou o que precisávamos e acrescentou conceitos importantes. Isso aqui é um recorte do depoimento que ela me mandou e eu fico muito feliz com essa parte porque é algo que eu acho essencial. Como eu falei para vocês, a pessoa me procura, a primeira coisa que eu faço é: podemos bater um papo? Por quê? Eu quero essa conexão para entender mais sobre o projeto a partir das perguntas que eu tenho para levar. Quando eu vou fazer a apresentação comercial, eu não envio apenas porque eu preciso desse encontro para apresentar o que eu entendi do projeto, apresentar o que eu tenho a propor para o projeto e o tempo inteiro validar. Estamos alinhados? Estamos na mesma página? Sim, bora para o próximo passo. Não estamos? Vamos alinhar para que nós sejamos assertivos naquilo que estamos construindo, certo? Então ela captou bem aqui, em poucas reuniões, porque eu encho de pergunta o tempo inteiro, questionando o tempo inteiro. Então eu faço muitas reuniões no começo para que depois eu precise ter menos reuniões e mais liberdade para criar. Sensibilidade muito bem desenvolvida e criatividade tão refinada, confiaria qualquer trabalho a ele. Eu gosto muito dessa questão da sensibilidade, porque eu, como eu falei, sou uma pessoa de muita essência, eu gosto de me conectar com aquilo que eu estou fazendo, de me envolver de verdade e com muito entusiasmo, como estão nos meus pilares. Então eu acho importante transmitir isso, para que quem esteja junto comigo num projeto entenda o valor que eu estou depositando naquilo também. Então a gente tem que acreditar naquilo juntos. Se destaca pela sua forma de se comunicar, liderar, questionar, criar e construir. Então tá aqui, questionar, criar e construir. Isso aqui me define, certo? Liderar, questionar, criar e construir. Fico muito feliz porque isso vieram de palavras externas. E aqui, quando você clica, vai para meus depoimentos lá do LinkedIn, que tem bastante depoimentos que sou muito grato por todos eles. Muito obrigado, pessoal. E aqui a área de contatos. Eu ainda não mexi nela nesses últimos reajustes que eu tenho feito, mas eu tenho a intenção, sim, de provocar mais intenção de inscrição aqui para leads, porque eu tenho feito comunicações via e-mail, atualizações sobre questões de marca, sobre posicionamento como um todo, então eu tenho sim a intenção das pessoas se inscreverem mais. Quando eu fiz esse site eu não tinha essa intenção. Nem coloquei formulário porque eu mal olhava o e-mail. Então a ideia era, me manda um WhatsApp. Então eu estou colocando agora aqui o e-mail e o WhatsApp continua, mas a ideia é de fato colocar aqui como pessoa poder se inscrever, colocando um pouco mais sobre o projeto, do que ela quer fazer e tudo mais. Acho que vai ajudar bastante também. E aqui o rodapé que eu quero refazer também, porque o meu site está começando a ficar um pouco mais complexo do que era só essa página e pronto. Então eu quero começar a colocar aqui no rodapé outras sessões, porque eu tenho outras coisas para falar, que, por exemplo, sobre os projetos. Eu vou só abrir a página, não vou debater com vocês agora. Aqui estão ainda muito próximos dos que estavam lá, porque eu preciso trazer os projetos para cá do meu site antigo ainda, então coloco aqui se acompanha em breve, porque eu não trouxe as páginas ainda, tenho muito mais projetos para trazer para cá. Então, por enquanto, está assim. Como eu falei, o foco não é isso ainda. Então, é só simplesmente as pessoas entenderem o que eu faço e como eu faço e ter algumas representações por aqui. O e-book é um e-book que eu fiz com muito carinho sobre criação de marcas autênticas. Então, design sem propósito não é design. Precisa ter uma intenção, precisa ter um porquê. E aí, nesse e-book, eu falo um pouco sobre isso. Tá aqui os depoimentos dos parceiros designers e não designers, mas trabalham na área criativa. Eu fiquei muito feliz com os feedbacks que eu tive. Foi um projeto bem legal de ser feito, tá bem simples ainda. Eu quero avançar muito mais com outros e-books complementares, tá? Mas tá aqui a página. Outro dia eu faço um outro vídeo sobre ele. E aqui, sobre o Léo, também é uma página que eu quero reformular muito, porque aqui eu quero trazer justamente sobre as intenções dos meus projetos, de comunicação como um todo, porque a minha paixão com o design é comunicar, conectar, e aqui eu quero trazer um pouco mais sobre isso, sobre essa história de paixão com a comunicação, e como eu faço isso, por quais canais eu faço, as intenções de cada canal. Tá aqui o próprio canal do YouTube, né? Eu quero falar um pouco mais sobre ele. Eu tenho aqui 3 quadros que eu costumo trabalhar. É o Pod Léo, que é um podcast para contar histórias sobre negócios, design e inovação. Tem aquela resenha, que são bate-papos sobre negócios, mesma coisa do tema do Pod Léo, mas quando a gente não consegue se encontrar, gravar numa mesa, eu simplesmente coloco ali no online e a gente grava um bate-papo rápido e bora para não perder a história a ser contada. E o terceiro, que é muito essencial, muito pessoal, que é quanto tempo tem uma lembrança. Porque eu quero conectar histórias, eu quero conectar pessoas com as suas histórias de vida, quero conectar negócios com histórias de pessoas e assim por diante. A minha relação com o design é essa, contar histórias e conectar pessoas, ideias, produtos, ideais, informações
o que for, tá bom? É isso que eu quero conseguir transmitir nessa sessão aqui sobre Léo. Outro dia eu volto com outras sessões. Obrigado pelo tempo de vocês e contribuição. Vou olhar nos comentários, por favor, sejam generosos, coloquem aí o que vocês acham que pode melhorar, aquilo que vocês acham que faz sentido, tá? Agradeço a todos vocês. Muito obrigado por esse tempo. Valeu demais. Tchau.